E aí, tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Como é que vocês estão? Não importa o que esteja acontecendo ao redor, tá bom? O que importa é o que está acontecendo aqui dentro. Estamos passando por grandes modificações. Nós não estamos na madrugada à toa. Nós estamos aprendendo, crescendo, nós estamos sendo bênção na vida de outras pessoas, porque nós começamos o dia com Deus e com os irmãos, com vocês. E por isso que nós estamos aqui. Eu estava sábado na minha igreja, o que é raro, mas eu estava sábado na minha igreja sentado, assistindo. E o pregador chegou e disse assim: Eu vou pregar sobre o amor. E aí eu achei estranho isso. Eu disse: Ué, uma pregação sobre o amor, eu nunca tinha ouvido. Na sala 57 a gente já escutou algumas pregações sobre o amor incondicional. Mas na igreja, uma pregação sobre amor. E aí eu fiquei com as orelhas em pé. Eu não vou me mexer, eu preciso absorver tudo que esse pregador vai falar sobre o amor. Como é que a gente prega sobre o amor? Mas a gente, se for parar para pensar, a gente já vai entender que a Bíblia é uma carta de amor, não é? É uma carta de amor de Deus para a humanidade. O amor, ele é o tema central da Bíblia. Jesus é a revelação de Deus como amor. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus nos alertou que o amor estava se acabando, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que o amor ia faltar para muita gente. E a gente tinha que ter bastante cuidado. Nós deveríamos olhar para esse tema com mais atenção. Então, nós vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 24, versículos 12 a 13. Se você for ler Mateus 24 completo, você vai ver que são os sinais do tempo, dos últimos dias, avisando que Jesus estava voltando. E ele começa a elencar um monte de coisa que vai acontecer nesses últimos dias. E aí a gente chega no versículo 12, Mateus 24, 12, e diz assim, ó: E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando a gente lê esse versículo, a gente já lembra do mundo, né? O amor do mundo vai se esfriar. Não, Deus não está falando aí para o mundo. Deus está falando para o povo dele. Ele estava conversando com seus discípulos, e ele diz que o amor vai se esfriar. Esse amor que vai se esfriar é no povo de Deus. Mas muitas vezes a gente espera isso do mundo. Mas como é que o amor vai esfriar no mundo se o mundo não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Então, se o mundo não tem amor, como é que vai esfriar uma coisa que ele não tem? Mas aqueles que conhecem a Deus, conhecem o amor. E quem é o povo que conhece o amor? São os cristãos. Então, onde que vai esfriar o amor? Nas nossas igrejas, na vida do cristão. E isso é sério. Quando lemos isso, a gente pensa logo no povo do mundo. Mas nós temos que pensar nas nossas igrejas, na nossa vida. A maldade diz que vai ser uma das causas maiores que vai fazer com que o amor esfrie. Então está acontecendo tanta coisa ruim no mundo que até para a gente amar alguém a gente já fica desconfiado, não é? Até para ajudar alguém a gente diz assim, não, não vou ajudar fulano porque isso vai que seja golpe, ou ele vai usar para vícios. E a gente começou a ir nessa onda do diabo. E a gente vai se fechando e não quer mais ajudar ninguém por conta da maldade do mundo. Mas a maldade do mundo não pode mudar quem você é. Se você, como seu Deus, é um representante do amor aqui na Terra, então você precisa continuar amando, apesar da maldade que existe ao nosso redor. Então a gente tem que tomar muito cuidado,
Porque eu não vejo o amor como um tema principal na nossa igreja. Eu nem conheço a tua igreja, mas eu tenho certeza absoluta que ela não é conhecida como uma igreja amorosa. A tua igreja não é conhecida como a igreja do amor. Eu tenho certeza disso. Nós temos foco no evangelismo, na missão, né? Nós temos foco na volta de Jesus, nas famílias, na mordomia, mas a gente não fala que a igreja precisa amar. Nós até recebemos bem na recepção, às vezes. Também isso não é constante, não. Mas isso não quer dizer que ama. Às vezes a gente ama algumas pessoas. Na igreja a gente chama de panelinhas. Então, aquelas pessoas que são comuns, você ama aquelas pessoas. Mas, de forma geral, a gente não vê o amor. A igreja adventista não é conhecida como uma igreja amorosa. Já fomos conhecidos como o povo da Bíblia, como aqueles que guardam o sábado, como aqueles que não comem carne de porco. Mas não pela igreja do amor. O que é que está acontecendo? O amor está esfriando ou não? Você sente isso ou não? Se o amor está esfriando, qual deveria ser o tema das nossas pregações? E como nós podemos obter esse amor? A gente está buscando todas as madrugadas a presença do Espírito Santo, porque o amor, ele é fruto do Espírito Santo, é ou não é? Por isso que você precisa ter o Espírito Santo para você ter amor. Mas Paulo, tentando descrever o amor, ele falou algo muito interessante, que é a descrição do verdadeiro amor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês conhecem muito essa passagem, mas eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 13. E aí, quando a gente lê essa descrição, a gente entende que a gente não sabe nada de amor. O ser humano é tão terrível que ele coloca até o sexo como amor. Na verdade, duas pessoas que se amam, elas têm relação sexual, mas o sexo em si, ele não pode ser definido como amor quando a gente lê o que é amor na palavra de Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Já ouviram o barulho de um sino? Blém, 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 blém. É isso que é muito crente falando. É isso que os nossos filhos escutam quando a gente está falando com eles, sem amor. Blém, 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 blém. A gente só retine, só faz barulho. E muitas vezes a gente fala, fala, fala para o mundo, mas eles percebem que a gente não fala com amor. A gente pode até pregar a palavra de Deus, mas sem amor a gente fica só dando pisa nas pessoas com Bíblia. E elas sentem que você está apenas falando, não está falando com amor. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Olha só. Então o amor é maior do que a fé. Se não tiver amor, nada serei. Versículo 3: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada adiantará. Você conhece pessoas caridosas que não têm amor? Eu conheço. Tem pessoas que fazem isso por desencargo de consciência, tem pessoas que fazem isso para colocar no imposto de renda, tem pessoas que fazem isso só para ajudar, mas não tem amor pelas pessoas que está doando. Então isso não adianta. Eu estava pregando numa igreja e eu falei para eles assim, tem muita gente legal, muita gente maravilhosa que não vai para o céu.
porque elas não estão fazendo nada por Deus, elas não aceitaram a salvação, elas estão fazendo apenas as obras, mas não têm amor por aquele que está fazendo. E quando eu saí na porta cumprimentando as pessoas, um homem veio e disse assim: não era para você ter dito isso. Que tem gente boa que faz caridade que vai para o céu, só por fazer caridade. Então tem gente que ainda acredita que só em a gente fazer coisas boas a gente vai para o céu. A gente precisa entender que a nossa salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E que uma vida transformada, claro que faz as obras que Deus quer que faça, mas faz com amor. Então tem gente que está fazendo por tabela, sabe? Fazendo porque está todo mundo fazendo, fazendo porque a igreja pediu, fazendo porque é obrigação, mas não faz por amor. Quando Paulo está falando aqui no capítulo 12, no capítulo 13, ele está falando dos dons. E aí você vai ver que ele dá mais ênfase no amor. Ele trata o amor também como um dom. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso. Quando a gente olha para o nosso amor, totalmente diferente, não é não? Versículo 5: não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá vendo? Você já sofreu por amor? Já sofreu por amor? O amor faz a gente sofrer, e por isso que muita gente não quer amar. Ah, Rogério, eu não vou ser mais besta, porque das últimas vezes que eu amei, eu sofri. Mas Paulo está dizendo que o amor tudo sofre. Essa é a característica do amor. Ou você acha que Jesus não sofreu por amar demais? O amor sofre. Então, porque você está sofrendo, não quer dizer que não é amor. O amor faz a gente sofrer, e por isso que muita gente não quer. Então, não, eu agora sempre vou estar com o pé atrás com as pessoas. Não quero amar totalmente. Então, você não aprendeu nada do que é amor. Versículo 8: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Olha só, o amor jamais acaba. Tudo nessa vida acaba, mas o amor não. Porque o amor, ele transforma o nosso caráter. E nós incorporamos e o nosso caráter vira como o caráter de Deus, amor também. Então, a única coisa que nós levaremos para o céu é o nosso caráter. Então, nós precisamos ter um caráter de amor. Pois o nosso conhecimento, aqui, versículo 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o quê? É o amor. Então, maior do que a tua fé deve ser o teu amor. Maior do que a tua esperança deve ser o amor. O amor sempre deve ser maior e o amor sempre deve ser aquilo que é a essência do cristão. O cristão precisa ter amor, precisa ser amoroso. Essa é uma característica que não pode faltar no cristão. Como eu disse, Paulo está aqui falando sobre os dons. Desde o capítulo 12, ele está falando sobre os dons. E claro que os dons são dados pelo Espírito, ele fala que os dons são para a unidade da igreja, são essenciais para o nosso crescimento, para a edificação da igreja. Ele fala da importância do dom.
Mas tudo isso sem amor não é nada. Você pode fazer, desenvolver os seus dons, você pode, ter os seus cargos na igreja, você pode ter suas atribuições, mas, no entanto, se você não tiver amor, para Deus não serve de nada. E para quem está recebendo, as pessoas só entendem assim: poxa, fulano faz tanta caridade, mas é tão seco, mas não consegue demonstrar amor de forma nenhuma. Então, se o cristão ou a igreja não tem amor, ela não tem nada. Se amor, sem amor, todas as nossas atitudes elas são vazias. Elas só são cumprimentos de tarefas que nós temos. Então, Jesus, ele nos dá uma ordem. Olha só, é uma ordem, um mandamento. Lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus nos dá uma ordem. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha só, um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Como assim? Assim como eu os amei. Vocês é só agora imitar a Jesus. Ele está dizendo que é novo, porque vocês têm que imitar ele, fazer como ele fez. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como é que a gente vai ser conhecidos como discípulo de Jesus? Se nós tivermos amor. Nós não seremos conhecidos pela carne do porco, pelo sábado, nós não seremos conhecidos por sermos vegetarianos, por sermos o povo da Bíblia. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se a gente tiver amor. É simples assim. É um novo mandamento porque os judeus naquela época pegaram a lei de Deus e resumiram somente em Deus. Amarás o Senhor sobre todas as coisas, com todas as tuas forças. Isso aí eles trabalhavam muito. Até hoje os judeus, eles têm uma adoração ao Deus único de uma forma tão fechada que Jesus nem entrou nessa adoração. Então eles tinham somente essa parte. Deus, através de Jesus, divide a lei. Uma parte, amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, se você ama somente a Deus, você está guardando somente metade da lei de Deus. Para você guardar a lei de Deus por completo, você precisa amar ao próximo. Por isso que nós pregamos tanto, que nós amamos uns aos outros. Então, Jesus veio, amou e deu o exemplo. Olha, como eu faço, vocês façam também. Assim como eu amei, vocês amem também. Portanto, nós amamos, é, nós amamos vocês, não é porque vocês são bonzinhos, sabe? Não é porque vocês são simpáticos, são flores que se cheiram, porque cada um de vocês tem tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades. Vocês também, como personalidade, são tão diferentes. Mas quando eu digo que amo vocês, não é porque vocês são bonzinhos. Eu amo vocês porque é um mandamento de Deus. Eu mesmo, Rogério, não consigo amar vocês, porque o amor não faz parte da minha natureza humana pecadora. Mas se eu tenho o Espírito de Jesus, eu consigo amar ou não? Consigo. Eu consigo fazer tudo que Jesus fazia porque eu tenho o Espírito de Jesus. Então, quando o Espírito vem sobre mim, ele gera em mim o fruto, que é o amor. Porque não venha me dizer que você acordou hoje querendo salvar o mundo. Ah, eu vou pregar o evangelho para todas as nações. Isso não faz parte da nossa natureza. Nós não somos salvadores do mundo. Mas se eu tiver o Espírito do Salvador, eu vou querer salvar o mundo. Ah, você tem muitos defeitos, eu não consigo te amar. Mas se eu tiver o Espírito do teu Pai que te criou, eu consigo te amar ou não? Amem os seus inimigos. A palavra de Deus diz, né? Jesus aconselhou. Como é que eu vou amar os meus inimigos?
Se eu tiver o mesmo espírito do Pai deles. Se eu tiver o espírito de quem os criou. Então, se eu tenho o espírito de Deus, eu consigo amar o inimigo. Mas se eu não tenho, eu só consigo ver os erros dele. A palavra de Deus diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, com o amor, eu consigo separar a pessoa do seu pecado, como Jesus faz. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele consegue fazer essa separação. Para que eu consiga fazer essa separação, eu tenho que ter o mesmo espírito de Jesus. Senão, quando eu olho para você, eu só vejo tuas falhas. Eu só vejo os teus erros. Eu só vejo aquilo que você me fez de mal. Mas se eu tiver esse espírito que gera em mim o amor, eu consigo cobrir uma multidão dos teus pecados. Por isso eu consigo te perdoar 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Então, para que você consiga amar, porque eu sei que tem gente aqui que está lutando para conseguir amar alguém. Porque fulano já fez tanta coisa com você, porque fulano entrou na tua vida invadindo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. E aí são barreiras que a gente vai criando, porque a maldade, lembra do versículo que eu disse lá no início? A maldade vai esfriar o nosso amor. Então a maldade do ser humano vai esfriar o nosso amor. Mas a palavra de Deus diz que é de quase todos. Tem esse quase. Louvado seja Deus. Não é todos. É quase todos. E eu espero que você e eu estejamos no quase. Porque aqueles que receberam o Espírito Santo, esses estão dentro desse grupo do quase. Então, olha só, isso parece meio que frio em dizer como o mandamento ele fosse apenas, como o amor fosse apenas um mandamento, mas essa é a ordem de Jesus, porque ele disse aos seus discípulos, não saiam, não façam nada sem antes receber o poder. Então, os discípulos ficaram em oração, em comunhão, até receberem o poder. Quando eles receberam o Espírito Santo, aí eles receberam essa carga de amor por aqueles perdidos. E por isso que eles saem pregando pelo mundo. Eles não saem porque eles são bonzinhos, não, mas porque eles estão cheios do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós recebemos essa missão igual ao Pai. E é isso que nos motiva. Agora, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20 a 21, 1 João 4, 20 a 21, 1 João 4, 20 a 21 diz assim, ó: Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Então, tem pessoas que amam a Deus, mas não amam o irmão. Isso aí é normal para o ser humano, na nossa carne. Não, eu estou bem com Deus, eu só não quero amizade com fulano, eu só não quero fulano perto de mim. Não existe isso. Porque quem ama, quem não consegue amar quem está vendo, porque o ser humano ele é tendencioso para isso. A gente ama quem ama a gente ama quem trata a gente bem, a gente ama com um amor interesseiro, né? Então, se você não consegue amar essa pessoa, como é que você vai amar a Deus que você nem vê? Se nós somos as pessoas que tocam, que querem ver, que querem sinais, nós não somos pessoas que têm uma visão espiritual. Mas Deus é espírito, então, se você não consegue ver a Deus, como é que você vai amá-lo? Agora, se você tem o Espírito de Deus em você, quando você olha para seu irmão, quem é que você vê? Se você tem o Espírito Santo em você, quando você olha para seu irmão, quem é que você vê? Porque você é a imagem de Deus, é ou não é? Você é a parte visível de Deus. Então, quando eu olho com olhares do Espírito, tá? Cheio do Espírito Santo, quando eu olho para você, eu vejo Deus.
Aí por isso é fácil para mim amar você. Então, eu não posso te machucar porque eu estou vendo Deus em você. Eu não posso me afastar de você porque eu estou vendo Deus em você. Eu consigo separar você do seu pecado pela visão espiritual. Então, vocês compreendem que isso é essencial para a igreja e para mim, para você, que a gente tenha amor no nosso coração, para que a gente não sejam pessoas frias, automáticas. O amor, ele é uma resposta em gratidão ao amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me constrangeu com seu amor. Ele me amou primeiro, 1 João 4,19. Ele me amou primeiro. Então, em resposta, eu consigo amar. Mas se eu não conseguir amar, é sinal de que eu não entendi que fui amado. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 196, diz assim, ó: a religião é fundamentada sobre o amor de Deus, que também nos leva a amar uns aos outros. Ela é cheia de gratidão, humildade e longanimidade. A religião é fundamentada sobre o amor de Deus. Eu não dou estudo bíblico porque o meu pastor pediu, ou porque eu estou num cargo que precisa dar estudo bíblico. Eu dou estudo bíblico porque eu amo aquela pessoa e eu quero vê-la salva. Ah, eu não aceitei o Ministério da Mulher para eu dizer a todo mundo que agora eu sou diretora das mulheres e eu vou fazer essas mulheres trabalharem para Jesus. Não. Eu amo as mulheres da igreja e eu quero que elas cresçam espiritualmente junto comigo. Então, percebe que todo o amor tem que estar em todas as nossas atitudes? Senão a gente vai ser um crente vazio, a gente vai ser um crente que não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente não vai ser representante desse amor aqui na terra. Então, toma muito cuidado. Não basta abrir uma igreja em cada esquina e ser apenas um templo vazio, onde pessoas vão, cantam, recebem uma palavra e voltam. Mas nós deveríamos nos juntar na igreja porque a gente se ama e a gente quer passar um tempo junto. Porque a gente sabe que nós estamos juntos nessa luta. Viver aqui na terra não é fácil. Então a gente já tem tanto problema em casa, a gente já tem tanto problema no trabalho, que quando a gente vai para a igreja, a gente queria um colo, a gente queria um abraço, um cheiro, um afago. Dizer, eu vou para aquele lugar receber minha carga de amor e vou voltar para enfrentar a vida. Aí quando a gente chega lá, muitas vezes encontra uma igreja fria, que faz tudo correto, sabe? Que tem, não falha no horário, que tem o louvor, que tem a oração, que tem a pregação, e você volta vazio. Tem gente sangrando do nosso lado, sentada sangrando do nosso lado. Quando eu entrei na igreja, eu sentava num banco do meio, eu procurei sentar mais perto da frente para eu escutar tudo. Em toda pregação eu chorava, porque aquilo ali era tudo novo para mim, que eu não conhecia nada. E as pessoas olhavam assim para mim de lado, assim como se eu tivesse uma doença contagiosa. E eles assim, que será que essa criatura chora tanto? Mas nunca assim bateram no meu ombro e disse, por que você está chorando? Gostou da palavra? 1 ano e meio eu passei na igreja e ninguém falou comigo. Eu me converti num acampamento e eu fui para uma igreja para me batizar, mas ninguém falava comigo. 1 ano e meio sem ninguém falar comigo. Aí mudou de pastor e o pastor chegou, passou por mim, pensava que eu era membro da igreja e ele me cumprimentou e ele disse, há muito tempo que é dessa igreja? Eu disse, não, eu não sou dessa igreja. Ele disse, ainda não, mas gostaria de ser. Eu disse, há muito tempo que eu quero ser batizado. E por que você não foi ainda batizado? Porque ninguém fala comigo. Eu disse desse jeito para o pastor. E ele ficou envergonhado. E ele disse, ele chamou a secretária da igreja e disse, esse rapaz quer se batizar. Ela olhou para mim como se nunca tivesse me visto na igreja. 1 ano e meio. E ela disse, como assim? Você tem algum estudo bíblico? Eu disse, eu fiz 4 sozinho, porque não tinha quem me desse, eu pedi na Voz da Profecia. Já fiz 4. Você conhece os livros de Ellen White? Eu disse, já li 3. Disse a ela, O Grande Conflito, O Desejar de Todas as Nações, Caminho a Cristo.
E ela falou, mas você conhece a igreja? Eu disse, pode perguntar. Ela foi para o pastor e disse assim, ele está pronto. E anunciou, e o pastor, naquele mesmo dia, foi lá na frente e ele disse assim, amanhã é... Todo mundo olhou para trás, quem é Rogério? Eu fiz assim, morto de vergonha, e no domingo eu estava me batizando. E sabe quem foi para o meu batismo? Minha família. E as pessoas que precisavam abrir a igreja. A igreja não foi, era um domingo à noite, frio, e eu fui batizado. Porque o amor de Jesus me constrangeu, mas a igreja não me amou. Depois, sim, quando a gente é do grupinho, aí todo mundo vem nos conhecer. Então, toma muito cuidado com isso, porque muitas vezes você é apenas membro de uma igreja, mas você precisa ser a expressão do amor de Deus na igreja. Tem gente que foi ali naquela igreja só para receber um abraço. Tem gente que vai voltar porque você sorriu para ela. Tem gente que não vai esquecer nunca a igreja porque ela recebeu um cumprimento na porta muito especial. Ela vai voltar porque ela viu amor naquele lugar. Mas a frieza espanta e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que entra tanta gente e parece que a porta de trás está aberta e eles passam direto e eles vão embora, porque eles não sentiram o amor de Deus naquele lugar. Porque o amor segura, viu? Num casamento, o amor segura. Numa amizade, o amor segura. Até no nosso trabalho, se a gente não tiver amor, não segura a gente naquele lugar. Que você pense nisso e que você pregue mais sobre isso, porque Deus é amor e nós precisamos falar do amor. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por esses momentos que estivemos aqui com a tua palavra aberta. Mas nós precisamos também abrir o nosso coração para que o Senhor entre e reine. E quando o amor entrar dentro de nós, nós seremos semelhantes ao Senhor. Nós não vamos dizer da boca para fora, nós vamos dizer o que o Espírito que está dentro de nós quer manifestar para aquela pessoa. Que sejamos a tua boca, a tua mão, o teu colo, o teu abraço. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor trataria essas pessoas com amor. Mas como o Senhor não está, o Senhor colocou a cada um de nós para sermos os teus representantes. Nos ensina a amar. Espírito Santo, o Senhor sabe que pegou pessoas traumatizadas, pessoas que tiveram uma infância dura, que muitas vezes na sua casa não perceberam o amor. E isso é muito difícil para que a gente consiga amar. Isso é uma barreira muito grande. Mas como diz aquele louvor, o amor rompe barreiras. E nós cremos que o teu amor vai nos constranger a amar outras pessoas. E nós venceremos até mesmo os nossos traumas. E nós vamos conseguir amar de verdade quando o Espírito do Senhor estiver em nós. Dá-nos a tua paz, fica conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Deus